O ano passado eu estudei todo o livro de Salmos. Estou relendo o livro de Salmos esse ano de novo. E com certeza eu virei aqui várias vezes ao longo desse ano para ministrar um pouco sobre o livro de Salmos. Todos nós gostamos do livro de Salmos. Mas hoje, no Salmo 127, eu quero ler dois salmos, 127 e 128, são pequenos. E eu quero falar para as famílias. Eu quero falar sobre a família e os seus desafios. Esses dois salmos tratam sobre a família e fala quais são os desafios. E é claro, cada um deles tem uma instrução, mas a nossa família, ela passa por 4 momentos que são marcantes. E esses salmos trata desses 4 momentos que as nossas famílias passam por eles, e eu quero compartilhar com você sobre isso. Salmo 127 e 128, o Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela tem nos revelado a tua vontade, tem mostrado para nós, ó Deus, qual o caminho que o Senhor deseja que o teu povo siga. Que nessa noite, Espírito Santo, nós te pedimos mais uma vez, o Senhor possa nos dirigir, nos orientar, de maneira que as nossas casas e famílias, ó Deus, ao ouvirmos a tua palavra, o Senhor nos ajude a colocá-la em prática de tal forma que a nossa casa e família melhore, os nossos relacionamentos melhorem, de maneira que nós, ó Deus, sejamos luz do mundo e sal da terra, conforme recomenda as Escrituras Sagradas. Nós oramos abençoando a igreja, o teu povo que aqui está, e repreendemos todo ataque do diabo contra a mente e o coração de cada pessoa, e oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Preste atenção, irmãos e irmãs, as nossas famílias é aquilo que nós temos de mais precioso. Algumas pessoas chegam a dizer que as nossas famílias é aquilo que nós temos de mais sagrado, é a coisa mais preciosa. E quando as coisas não funcionam, por exemplo, na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento, toda a nossa vida fica ameaçada. Quando a nossa casa, quando o nosso casamento não está bem, quando os nossos relacionamentos não funcionam dentro de casa, então a gente percebe que não há lugar que seja bom para a gente, não há lugar que seja agradável para a gente. Se uma pessoa, ela está vivendo mal dentro de casa, está tendo um relacionamento ruim dentro de casa, na família, seja com os pais, seja com os filhos, então essa pessoa não se sente bem em lugar nenhum, ela sente que está deslocada. Eu não sei como é lá dentro das 4 paredes da sua casa, não sei como funciona as coisas lá dentro do particular, do secreto da sua casa e da sua família, entre os membros da sua casa. Não é surpresa para ninguém que hoje a família, os casamentos, eles estão vivendo debaixo de uma grande pressão, debaixo de um grande ataque, não apenas do diabo, mas também dessa sociedade secular. Assim como alguns animais que a gente percebe que as redes de televisão mostram que estão entrando em extinção, parece que a família também está entrando em extinção, porque a cada dia é mais raro a gente encontrar relacionamentos que são duradouros,
as pessoas estão desistindo uma das outras no relacionamento hoje com muita facilidade. A cada dia é mais desafiador você encontrar alguém que comemora 20, 25, 30, 40 anos de casado. Então a gente até costuma, quando encontra alguém com tantos anos de casamento, perguntar para ela assim: qual é o segredo? Então pergunta para mim, depois de mim, qual é o segredo? Bom, eu tenho 31 anos de casado. O segredo para ficar casado 31 anos é obedecer a mulher. As mulheres podem aplaudir aí? Ó, com esse aplauso aí, você não vai incentivar nenhum homem. Você pode aplaudir de novo? O segredo é obedecer a mulher, irmãos. A minha esposa não está aqui hoje porque ela está gripada, mas se ela estivesse aqui, ela ia gritar logo no banco ali: propaganda enganosa. É assim que ela fala comigo: propaganda enganosa. Mas tem 31 anos que eu obedeço. De vez em quando eu reajo, eu me protesto, não é? Mas sou um homem, Ulisses Calheiro, sou um homem obediente à minha esposa. 31 anos de casado, obedecendo à minha esposa, não é? E eu quero que você entenda que muitos relacionamentos, eles acabam se desfazendo ao longo dos anos, porque as nossas famílias estão debaixo de um ataque do diabo e da sociedade secular que não tem nenhum temor. Então as nossas famílias, elas mudaram muito, irmãos. O tempo fez com que as famílias mudassem. Pense comigo um pouquinho. Lá atrás, no passado, como era uma família? No passado, por exemplo, a mãe estava sempre presente no lar e o pai, ele era o único provedor da família. Só o homem saía para trabalhar e para sustentar a casa. No passado, as crianças tinham uma vida muito mais controlada e menos sofisticada. Tudo era mais tranquilo. No passado, as crianças brincavam de carrinho no barranco. Fazia aqueles buracos, não é verdade? Brincava de carrinho no barranco. Eu nasci na roça, eu fazia até os cavalinhos e os burrinhos de sabugo, de milho, espetava uns pauzinhos nele e brincava. A gente jogava bolinha de gude, boleba, tem cada nome em cada lugar, nunca sei, birosca. Então a gente fazia essas coisas todas. Hoje você não vê mais as crianças fazendo isso, você só vê as crianças cheias de sofisticação. Já nasce, irmãos, e já ganha um celular e já fica lá, não sabe nem falar, mas já sabe puxar por cá e fazer o negócio para cá e para lá, rabiscar. É impressionante. O pai e a mãe, hoje, eles estão debaixo de uma demanda muito grande. Então hoje, por exemplo, muitas crianças, diferente do passado, elas ficam sozinhas em casa ao voltar da escola, enquanto esperam os pais chegarem do trabalho, porque hoje tanto pai quanto mãe precisam trabalhar para levar o sustento para casa. Mas antigamente não era assim. Antigamente o pai saía, a mãe ficava e as crianças ficavam debaixo da atenção e da observação e da educação da mãe. Mudou muito as famílias, mudou muito os tempos. Hoje a gente observa que muitas crianças passam o dia inteiro na creche, sendo cuidadas por outras pessoas, porque os pais precisam trabalhar para sustentar a família. E se existe uma área em que você e eu, em que nós precisamos firmar os nossos valores, essa área é a família. E esses dois salmos falam de 4 fases distintas da nossa família e que nós precisamos prestar atenção a elas e saber lidar com elas, a fim de que a gente possa ter uma família estruturada, equilibrada e abençoada. Mas quais fases são essas, pastor, que o Salmo fala? Veja, em primeiro lugar, o Salmo 127, ele fala da fase da formação da família. Veja o que ele diz aí, o Salmo 127, verso 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Veja bem, o Salmo está dizendo aqui desse momento da formação da família, e aqui o salmista fala
que a coisa mais importante quando nós formamos uma família, a coisa mais preciosa é que o casal tenha a presença de Deus e de Cristo nesta casa. Ele diz que o Senhor deve ocupar o centro, o coração da família. Se o Senhor não estiver no centro, se o Senhor não for a base desse relacionamento, desse casamento, a experiência será um fracasso. O esforço que as pessoas fazem para manter o relacionamento será inútil e vazio. É por isso que a gente percebe hoje que muitos casamentos se quebram, que muitos relacionamentos se rompem. Por quê? Porque eles não estão mais priorizando a presença de Deus e de Cristo nas suas vidas, no seu relacionamento. Às vezes a mulher é crente, busca Deus, ela vai à congregação, ela vai à célula, ela se empenha no seu crescimento, mas o marido é lento, ele é devagar, ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar, ele não gosta de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja uma vez está bom, ele não tem esse ânimo, essa pegada, e então o que acontece? Começa a haver aí um desnível espiritual nesse relacionamento, e daqui a pouco ela está lá na frente, ele está cá atrás, e o negócio desanda. Se o Senhor não for a base do relacionamento, a Bíblia diz aqui, este salmo, a experiência do casamento será um fracasso, será tudo em vão. O salmista diz aqui que a família não só começa bem, ela só começa bem, aliás, quando o Senhor Jesus está presente na vida do casal. É quando a família percebe o que de fato é mais precioso, mais importante para os dois, para o marido e para a mulher, que é a presença de Deus. A família só começa bem se a sua vida, a vida do marido e da esposa, estiver aberta à influência de Cristo. Se Cristo não for a pessoa mais influente sobre a sua vida, sobre o seu coração, vai haver dificuldades, vão acontecer problemas, mas nós sabemos como são as pessoas hoje, nós sabemos como nós somos, você e eu. E como é que a gente é? Bom, eu vou te dizer como nós somos hoje. Nós somos do tipo de gente que está empenhado ou empenhada em avançar. Nós estamos tão preocupados em progredir na nossa vida, seja profissional, seja financeiro, que estamos sempre querendo mais, e muitas vezes nós abrimos o caminho que nós queremos conquistar a todo custo, e que começamos até mesmo a enganar a gente, porque a gente começa a acreditar que o que nós precisamos são algumas coisas que são transitórias, que são passageiras, e a gente concentra então força nessas coisas e abre mão do relacionamento com Deus. Por exemplo, muitas vezes a pessoa pensa assim: o que eu estou precisando é de um carro mais novo. O que eu estou precisando é de trocar os móveis da minha casa. O que eu estou precisando é até de uma casa mais nova, de uma casa melhor. Eu vou trocar de casa. Mas o salmista adverte aqui, dizendo para mim e para você, que levantar cedo, que deitar tarde, que trabalhar para obter a satisfação nas coisas simplesmente é inútil. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for a pessoa mais preciosa aos seus olhos, se o Senhor Jesus não estiver no centro do seu coração, mulher, se Cristo não for a cabeça do homem, então todo o esforço que você vai fazer vai ser inútil para conservar a sua família, porque quando Jesus está presente, Ele amansa o coração do marido. Quando Jesus está presente, Ele põe doçura na língua da esposa. Quando Jesus está presente, Ele derrama paz nessa casa. A segurança da sua casa está em Cristo. Se você deseja uma família diferente, se você deseja uma família dedicada a Deus, uma família que vá desfrutar a vida verdadeira, então comece certo a sua vida conjugal, comece colocando Cristo no centro, comece colocando Jesus como prioridade da sua vida e do seu relacionamento. Dê ao Senhor Jesus o lugar de honra na sua vida, dê o primeiro lugar a Cristo na sua vida. O salmista diz que por mais esforço que você e eu façamos, ele diz: inútil, se você não colocar Jesus como prioridade na sua vida, será inútil. É por isso que hoje a gente vê, e eu já tenho dito isso aqui muitas vezes, os consultórios
de psicólogos, de psiquiatras, cheio de gente. Mas o que está acontecendo? Só uma coisa que está acontecendo, não é segredo: a alma da pessoa está descompensada. A alma são os sentimentos, as emoções, a forma como você enxerga a vida. E aí, a alma descompensada, ela gera angústia, aflição, ansiedade, desânimo. Às vezes, uma agitação descontrolada, cada pessoa reage de um modo diferente. Isso acontece por que razão? Porque a maioria das pessoas, a maioria de nós estamos invertendo os valores. Se nós queremos ter saúde emocional, saúde física, se nós queremos ter uma família saudável, estável, Jesus precisa ser a sua prioridade. Amém. Quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele não estava fazendo um sermão de brincadeira. Ele estava dizendo que se você e eu não colocarmos em primeiro lugar, nada mais na nossa vida vai funcionar bem, nada mais vai fluir com leveza e tranquilidade. E o salmista diz: inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde, se empenhar, suar a camisa, suar sangue, não vai funcionar. O que faz a sua família funcionar é colocar Cristo no centro da sua vida, do seu casamento. A segunda fase pela qual a família passa, o salmista diz aqui, é aquele momento da expansão, o momento da multiplicação. Veja o que o Salmo 127, verso 3 e 4 dizem. Ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Veja, aqui o salmista está descrevendo um outro momento. Há aquele momento que é fundamental, que Cristo tem que ser o centro da vida do casal, da família, do marido e da esposa, mas depois que eles estão caminhando juntos, vivendo na presença de Cristo, vem um momento da expansão, surgem as crianças, chegam os meninos, começa a ter choro dentro de casa, começa a ter joelho ralado, tem febre de madrugada, tem problema acontecendo na sua casa, de vez em quando você está lá querendo descansar, teve um dia duro, cheio de trabalho, e o menino chega, você fala assim: meu Deus, será que eu vou conseguir descansar? Será que essa fase passa na minha vida? Chegou o momento da expansão. Ele diz: esse é um ótimo período, irmãos. O período de ter filhos é um ótimo período, mas você precisa saber que ele é acompanhado de exaustão física e de exaustão financeira. Você trabalha fora, mamãe, você trabalha fora, papai, mas quando chegar em casa vai ser mais desgaste, porque você tem que dar atenção para essa criança. É desgaste físico, é desgaste financeiro, porque às vezes adoece, de repente gasta-se mais dinheiro. Eu nunca vou me esquecer, já contei aqui, mas vou relembrar de novo, que um dia eu estava na igreja, eu era pastor lá em João Molevade, né? Ali, pastorei lá 11 anos, a metodista de lá. Eu estava lá na igreja, acabou o culto, eu estava conversando com o membro da igreja, e ele tinha 3 meninos, né? Do meu amigo Edinho, aquele que, quando você passa em João Molevade, você vê uma passarela assim, bem do lado à sua direita, você vai ver lá, Oficina Mecânica Betel, é do Edinho, fui pastor dele 11 anos. Então, o Edinho estava lá conversando comigo, e os meninos faziam bagunça na igreja, e ele virou de repente assim para a mulher, ele esqueceu que estava perto de mim, irmão, ele virou para a mulher e falou assim: ô mulher, olha seus filhos aí, ó, que bagunça que eles estão fazendo. Mas quando ele falou isso perto do pastor, eu não tive dúvida, aí eu virei assim: Edinho, vem cá, ela fez esses meninos sozinha? Você teve alguma participação nesse negócio? Porque o filho é dos dois. Então não adianta, quando a família vai expandindo, quando a família vai crescendo, é um tempo de bênção, de privilégio, mas é um tempo de cansaço, é um tempo de exaustão, cansaço físico e cansaço financeiro também. É também um tempo, um período de muitas surpresas, quando você expande a família, quando os filhos chegam. Por quê? Porque algumas vezes Deus vai ampliar a sua aljava mais do que você esperava. Eu, quando a Lu ficou grávida, fui surpreendido, eram gêmeos, podia ter sido 5,
Quando eu liguei para ela, que ela estava com um teste de positivo, ela foi no médico, e eu falei, e aí, bem? Ela falou assim, são 5, bem. Eu falei, como? Você está de brincadeira? 5? Ela falou, 5. Eu falei, não, fala a verdade comigo, não pode ser 5. Eu queria minha aljava mais cheia, mas 5 não. Ela disse, não, são 2. Eu falei, menos mal, Jesus, 2 já está bom demais. E vieram 2. Mas foi um tempo de cansaço, foi um tempo de exaustão. Era tudo 2 carrinhos, a fraldinha era um punhado e mais um bocado, as roupinhas. Irmãos, quando ela fez a lista para mim, toda feliz, e ela fez a lista do que a gente precisava, eu me lembro disso como se fosse hoje. Esses meninos vão fazer agora em outubro 22 anos, há 23 anos atrás ela fez a lista básica da Lu era R$4.000, ainda hoje é dinheiro, imagina 23 anos. Quando eu vi a lista dela lá, 2 carrinhos, 2 bercinhos, 2 disso, 2 aquilo, ela não botou nada de supérfluo, R$4.000, eu olhei para a minha conta e eu não tinha dinheiro. Com 7 meses de gravidez, eu falei, Jesus amado, eu tenho que vestir esses meninos, faltam 2 meses para nascer. Ela chegou toda feliz com aquele barrigão, falou assim, bem, quando é que a gente vai poder comprar roupinha para os meninos? E eu não tinha dinheiro para comprar roupinha para os meninos, irmãos. Sério. Você sabe o que eu fiz quando ela me deu a lista? Eu peguei a lista, fui para o escritório, dobrei meus joelhos, coloquei diante de Deus, falei, Deus, eu não tenho dinheiro, e eu preciso de R$4.000 para comprar carrinho, berço, roupinha para esses meninos, eu não tenho recurso. Resumindo a história, chego na igreja 15 dias depois, tem um senhor assentado lá no meio, de cabelo branco, um homem que tinha me procurado há uns 2 meses antes, na minha casa, me pedido oração e disse assim para mim, pastor, eu tenho uma causa na justiça, com a Caixa Econômica Federal de R$100.000, não sai de jeito nenhum, vim aqui para o senhor orar por mim. Eu não tinha amizade com ele, eu não conhecia ele direito, nada. Na sala da minha casa, eu orei com aquele homem, lembro que repreendi o diabo e tudo aquilo que travava aquela causa. 15 dias depois, a Lu tinha me apresentado essa lista. Esse homem está sentado lá no meio da igreja, sozinho. Cheguei antes do culto, ele fez um sinal com a mão para mim, eu cheguei perto dele, ele falou assim, pastor, o senhor lembra que o senhor orou? Eu falei assim, lembro. Ele falou assim, a causa saiu, está aqui o dinheiro. 4.000 daquele dinheiro era para mim poder comprar as roupinhas para meus filhos, irmãos. Não foi 4.001, não foi 4.002, foi R$4.000. Exatamente o que eu precisava. Esse tempo da expansão da família é um tempo, irmãos, aonde a gente vai ser surpreendido. Por quê? Porque Deus não desperdiça paz. O Senhor não atira crianças assim por acaso nos nossos lares. Deus não desperdiça paz, não há nascimentos acidentais nas nossas famílias. O salmista diz aqui no verso 5 do Salmo 127, que nós somos felizes quando enchemos as nossas aljavas de filhos, mas nós temos que ter responsabilidade com esses filhos, porque quando eles vierem, você tem que saber, será um tempo de exaustão, de cansaço físico e financeiro também, mas será um tempo de bênção. Será um tempo maravilhoso para a sua vida. É um tempo onde a sua casa será mais agitada. Haverá muita roupa suja no cesto. Amém, mamãe? Amém. Ou não? Tem muita roupa suja no cesto. Eu vi o seu vídeo um dia desse, é seu, Dantiele. Ela fez um vídeo assim, aqui irmã, aqui gente, eu cheguei em casa, olha aqui, tem roupa do menino para cá, roupa do marido para cá, roupa, é muita roupa para lavar. Eu quero te dizer que é assim mesmo, gente. Quando a gente expande a família, tem muita roupa suja no cesto, tem meia de criança que está sempre sumindo. Eu só sei onde é que foi parar aquele par de meia. Criança que vai dormir cansada com a roupa no corpo e às vezes com um sapato também no pé. Haverá criança com febre durante a madrugada, febre repentina, haverá garganta inflamada, joelho esfolado, choro durante a noite, haverá criança querendo filhote de cachorro, papai me dá um cachorrinho, haverá criança querendo peixinho para botar no aquário, querendo coelhinho, tartaruga, tem tudo isso. É um tempo de expansão, mas é um tempo de exaustão, e você no meio de tudo isso, você se perguntando assim, será que eu dou conta desse negócio todo?
Mas em meio a todas essas coisas, você e sua esposa, eu quero dizer para você isso, em meio a todas essas lutas, quando Deus expande a nossa família, em meio a todos esses desafios para criar os filhos e as filhas, eu quero que você saiba que vocês terão uma imensa riqueza de recordações que irão alegrar vocês pelo resto da vida. Porque quando os nossos filhos crescem e se tornam homens formados, nós olhamos para trás e dizemos assim, que bebezinho lindo que ele era. Eu estava chegando agora para o culto e passei por um casal elegantíssimo, casal muito bonito, a Dona Maria de Fátima e o Bernardo, e ela de mãozinha dada, e aquele homem grandão, bitelo. Toda vez que eu vejo ele andando com a mãe dele assim, está ali atrás os dois, né? Eu fico lembrando do Bernardo, aquele menininho de olho arregalado, petititinho aqui na igreja, e hoje está esse homem bonito, maravilhoso, lindo, homem de Deus, menino de Jesus, né? E agarradinho na mãe dele. Olha, foi difícil, foi sim, é fácil criar os filhos, não é não, mas olha quanta recordação linda você terá. Eu pego o meu celular hoje, tem 2 meninos, e quando eu abro meu celular, você não vai ver daí, mas eu tenho 2 fotos dele quando eles tinham 3, 4 aninhos, e eu olho e falo, gente, como era fofo. Agora é um homem que pode me pegar no colo. A família expande, mas você e eu precisamos aprender a celebrar esse tempo. A sua casa será boa, será abençoada se Cristo for o centro, e depois que Cristo é o centro, Ele vai expandir a sua casa. Haverá cansaço, haverá desgaste, isso é natural, mas você terá recordações para celebrar a sua vida para sempre. Não se pergunte aí, meu Deus, quando é que vai passar essa fase aí do meu filho pequeno? Bem, o salmista diz uma outra coisa, em terceiro lugar, a outra fase pela qual passa a família, diz o salmista, são os anos da criação dos filhos. Veja, preste atenção, talvez os anos mais duros sejam aqueles em que a nossa família passa por essa situação crítica. Que situação crítica é essa? Vou te explicar. É aquela criancinha que era linda, maravilhosa, bochechuda, cheirando Johnson & Johnson no pescoço, que você beija e que você gosta daquele cheirinho gostoso, daquele negócio. Aquela criança bebezinha, adorável, alegre, ele cresceu e agora ele se tornou um adolescente difícil e com ideias próprias. Terceira fase. O menino cresceu. A menina cresceu, e agora ela está dizendo para você, mas por quê? Não, lá em casa, tudo que eu falo, os caras estão com 21 anos, falando, por quê? Tem hora que eu falo assim, não tem porquê, porque eu quero, mas não, você... Ontem mesmo me chamou no escritório, não vou falar que foi o Davi, mas por que você não quer? Eu falei, porque eu não quero. Não, mas tem que ter um porquê, pai. Eu falei assim, gente, antigamente você mandava vazia, agora tem que ter um porquê. Então veja bem, agora essa criancinha, esse bebê adorável cresceu e ele tem ideias próprias, agora ele tem as suas próprias convicções, é outro desafio, é outra realidade que a família passa por ele. Agora você descobre, quando seus filhos crescem, que não é somente a influência da sua casa, ele tem agora a escola, e ele tem os novos amigos, então agora ele tem ideias estranhas, e ele tem também perguntas difíceis que começam a aparecer para você responder dentro de casa, e é assim que as pressões vão se tornando maiores dentro da nossa casa, do nosso relacionamento e da nossa família. Deixa eu te dizer, tudo isso é normal. Não tem como você formar uma família que dê certo se Cristo não for o centro, e se ela dá certo, ela vai crescer, vai se multiplicar, vai ter bebês, vai ter crianças, eles vão crescer, vão te perguntar, depois que são adolescentes, chega aquele momento desafiador, as pressões aumentam, principalmente depois que os filhos começam a namorar, tiram carteira, ô pai, libera o carro aí, vamos logo, passa a chave, né? Libera o carro, começa a aumentar as pressões, você começa, meu Deus, esse menino vai dirigir carro sozinho por aí? Vai, tem gente que compra moto, não é verdade? 10 vezes mais pesada do que você, não é verdade? Mas tá, a Sara está lá 10 vezes com a moto mais pesada, né? Você fala assim, essa menina vai sair dirigindo moto por aí sozinha, vai, cresceu, faz parte do processo.
O Salmo 128, veja bem o que ele diz aqui no verso 1 e 3, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, ele diz, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sabe o que Deus diz sobre todo esse processo que você está vivendo, de expansão da sua casa, de crescimento da sua casa, de seu filho e de sua filha amadurecer? Deus está dizendo para você assim: bem-aventurado, você será feliz, tudo vai bem para você, porque se Cristo for o centro, Ele vai cuidar do seu filho. Se Cristo for o centro da sua vida, Ele vai cuidar da sua casa. Seus filhos serão guardados, protegidos, abençoados, serão uma geração de Cristo para a glória de Deus. Então pare de orar pelo trabalho que você está tendo com as crianças. Adolescência é assim mesmo. Tem pai que quando o filho está na adolescência, ele diz assim: nossa, mas essa fase, pastor, pelo amor de Deus. Tem pai que diz assim: essa fase da adolescência não é da adolescência, é a fase da aborrecência. Não é a fase da aborrecência, é a fase dos desafios, é a fase do amadurecimento. É normal, faz parte do processo, e nesse tempo Deus vai te ajudar, Deus vai te orientar, Deus vai te dar graça. A adolescência não é horrível, ela é um período de desafio para os pais, ela exige mais de você, mais atenção. Às vezes a adolescência do seu filho te deixa frustrado, mas ela é gratificante, porque o seu filho e a sua filha são herança do Senhor para você, não é um empecilho. O seu filho não é um obstáculo, ele é bênção de Deus na sua vida e na sua casa, ele é herança do Senhor, porque é no lar que a gente forma o caráter do filho e dá direção para ele. Preste atenção, alguns adolescentes são desafiadores dentro de casa, porque você, papai e mamãe, não entendeu uma coisa. Adolescente lida com muitas coisas bem, mas tem um negócio que adolescente e jovem não lida bem com ela. É um negócio chamado hipocrisia. Eu estou falando para você, mamãe, e para você, papai. Hipocrisia. Eles não lidam bem com isso. Na maioria dos casos de conflito familiares que eu vejo, envolvendo problemas com os adolescentes dentro de casa com os pais, o ponto problemático não são os adolescentes rebeldes sem o desejo de cooperar com a mãe ou com o pai dentro de casa. Muitos conflitos familiares acontecem por causa da hipocrisia. São pais recomendando aos filhos um modelo de vida que eles mesmos não possuem dentro de casa. Quando uma pessoa em posição de liderança, queridos, dá o exemplo que deveria dar, raramente vai acontecer um problema de desobediência, porque aquele que está sendo liderado vê o exemplo do seu pai, da sua mãe, ele não terá dificuldade de obedecer. Mas quantas vezes eu aconselho adolescentes e diz assim: pastor, o meu pai pede isso, a minha mãe manda aquilo, mas faz a mesma coisa ou pior. E eu tenho certeza que é pior. Você é bonitona, mamãe, vira para o seu filho e fala assim: aqui ó, você não deixa essa toalha molhada aqui não. Mas você sai do banho e está lá no mesmo lugar, você acha que ele não vê não? Está de olho em você. Pai e mãe fala algumas coisas para os filhos que eles não fazem, mas cobram do filho. O filho não é bobo, ele vai te confrontar. É por isso que ele vai se rebelar, porque uma coisa que filho ou adolescente jovem não aceita é hipocrisia. Então, só para terminar esse ponto, para ir por último, lá em casa, eu vou falar da minha casa, não vou falar da sua, vou falar da minha. Então lá em casa, eu vejo os meus filhos sozinhos, lendo a Bíblia, comendo a Bíblia. Você sabe por quê? Se você conversar com eles no particular, pode ficar à vontade. Eles veem, desde que são crianças, os pais orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias. Dentro da nossa casa, nós não temos um comportamento diferente do lado de fora. Somos lá dentro o que somos aqui fora, somos o que aqui fora o que somos lá dentro. Eu não tenho problema de rebeldia com meus filhos, porque não existe hipocrisia lá em casa, nesse sentido, nunca. Então, querido pai, querida mãe,
A terceira fase pela qual a família passa é do amadurecimento dos filhos. Tem desafios, são muitos, mas eu quero te incentivar. Permaneça firme, amando o Senhor, obedecendo o Senhor, vivendo de acordo com os valores da palavra de Deus, e eles terão um exemplo em você para seguir. E por último, em quarto lugar, a última fase pela qual passa a família são os anos finais da nossa vida. O Salmo 128, do verso 4 ao 6, ele diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias dos teus filhos. Paz sobre Israel. Como será a vida depois que a poeira se assentar dentro de casa e o silêncio voltar para vocês dois? O que o salmista está falando aqui é daquele período onde os filhos foram embora, onde os filhos cresceram, aonde eles casaram, já foram embora, agora voltou a casa a ser só sua e da sua esposa, só de vocês dois. Como vai ser esse tempo quando a poeira assentar? Qual será o prêmio que você vai receber por ter formado uma família seguindo as orientações de Deus, por ter criado filhos de acordo com a palavra do Senhor? Qual será o prêmio? O verso 4, ele diz que o prêmio será uma sensação, uma realização de bênção. Ele diz aí no verso 4, ele diz assim, que será uma grande bênção, significa que nós seremos pessoalmente felizes, haverá recordações alegres desses anos de vida em que você educou e ensinou os seus filhos, haverá também a alegria de um bom relacionamento com os filhos, já amadurecidos, já adultos, já casados. Além disso, o salmista afirma, no Salmo 128, no verso 5, que Jerusalém será um lugar mais próspero. Agora entenda a linguagem que ele está usando, ele diz isso a respeito da cidade aonde nós moramos. Por que Jerusalém será um lugar mais próspero? Ele está dizendo que será mais próspero porque você e eu formamos filhos, educamos filhos, haverá bênção sobre toda a comunidade, como consequência da gente ter entregue à sociedade jovens felizes e saudáveis, que têm Cristo como centro da sua vida. Então eles serão bênção na cidade, bênção na igreja, bênção na casa, eles serão bênção no trabalho. Você será um homem abençoado, porque você investiu muito tempo ensinando, instruindo, orando. Esse será um tempo onde você terá uma mente repleta de bênção. O salmista diz no verso 6, que você também terá a alegria de tomar nos braços os teus netos. Ele diz aí no final do verso 6, ele diz assim, paz sobre Israel. A palavra é Shalom Israel, ou seja, a nação também será abençoada por Deus. Por quê? Porque lares que são cheios de amor, saudáveis e bem disciplinados, lares aonde o pai e a mãe têm Cristo como centro da sua vida, dão à sociedade filhos que construirão uma nação forte e pacífica, que vão andar na presença de Deus com temor, que não serão corruptos, que não serão pessoas ordinárias. E como nós temos assistido aí na nossa sociedade, cada dia piora mais as coisas. Por quê? Porque a família está vivendo toda desequilibrada. Cristo não é o centro do pai, Cristo não tem sido o centro das mães, os casamentos estão se desfazendo, crianças pequenas sendo criadas apenas por um dos pais. Em consequência, nós temos filhos revoltados, meninos que se envolvem com drogas, pessoas que estão totalmente desequilibrados. Mas quando você vive diferente, quando Cristo é o centro, então ele diz que a sua casa crescerá como bênção para a sociedade. Meu tempo está passando, já estou com 60 anos, cheguei na terceira idade. Impressionante, passou rápido. Mas quando eu fechar os meus olhos nessa vida, de uma coisa eu sei, eu fiz o melhor para os meus filhos. Eu deixei valores, transmiti princípios que são bíblicos,
E eu tenho certeza que eles serão bênção para a sociedade onde eles viverem, para onde eles estiverem. Serão bênção para a vida da cidade. Serão bênção para a sociedade. Vamos ficar de pé e vamos orar. A minha pergunta para você então, para a gente terminar: como é que você descreve a sua família, a sua, dentro das 4 paredes da sua casa?